Dê uma olhadinha no meu santuário varguiano aqui. Enquanto as pessoas têm santo, eu tenho aviões. Bom, vamos dar continuidade ao capítulo de hoje. Nós estamos falando então do formulário, né? Que a Varg distribuía para saber da satisfação dos clientes. Então, ele registrava sugestões e críticas e era importante para o aprimoramento constante do serviço, já que a satisfação dos clientes era o principal objetivo da empresa. Os elogios também eram constantes, e assim como as críticas nominais, eram inseridos em nossos files. Ficha funcional, né? Tudo isso retratava de forma inequívoca a imagem da opulência, externa e internamente agregada à fartura e ao desperdício. A título de lembrança, teve presidente da empresa que declarou com certo orgulho o sumiço semanal de 100 conjuntos de talheres, levados pelos passageiros como souvenir. Mas não era só esse item que sumia nos corredores dos aviões. Devemos lembrar das mantas, earphones, louças, salva-vidas e etc. Demonstrando que o controle era falho e que a percepção do passageiro era que não faria a menor diferença para a empresa se levasse um material fixo, além dos brindes oferecidos a bordo. Eu reputo como falta de educação, né? Lembro que num voo para Buenos Aires, na década de 70, na hora de recolhermos as bandejas de almoço da classe econômica, eu percebi que a maioria das bandejas estava vazia, coberta tão somente com o forro de papel. Não tive dúvida em perguntar aos primeiros passageiros onde estava a louça, talheres, etc. E como resposta obtive olhares de desfaçatez, o que me deixou fula da vida. Como ousavam roubar descaradamente todo o material da minha empresa? Daí não tive dúvida em usar o passenger address, ou seja, o interfone, né? Para convocar nossos queridos clientes portenhos a recolocarem os itens que, por descuido, tivessem caído em suas bagagens, de mão para que pudéssemos proceder ao recolhimento. Atire a primeira barrinha de cereal àquele que não tiver uma manta da Varg. Citação da jornalista Tânia Neves em 2007. Ah, o menu da Varg. Nossa Senhora! Como se comia bem. Até hoje fico de rabinho abanando na hora do almoço e do jantar. Ela tinha uma seleção de vinhos maravilhosa. Outro dia eu vim de Buenos Aires, sabe aquele negócio de plástico correndo? Pois na Varg havia os pratos de louça de verdade, os talheres de prata, tudo de excelente qualidade, além das toalhas de linho. Você se sentia num restaurante no ar, de alto padrão, com prato, pré-prato, pós-prato, copos de vinho, e se não bastasse, o atendimento era primoroso. Lembro da frase dita durante a madrugada: quer mais um cobertor, um suco, mais vinho? Você se sente acarinhado e dorme até o café da manhã, sabendo que os comissários estão ali para cuidar de você. Lembra, Cláudia, do nosso voo para Tóquio? Depoimento de Milcha. O serviço das outras empresas, em geral, não é tão bom quanto era o da Varg, inclusive a comida. Comia-se muito bem na Varg, e não estou me referindo tão somente à primeira classe. Você comia direito em todas as cabines. Guardava-se a fome para o jantar a bordo. Isso valia a pena. Hoje em dia, é melhor vir jantado. Entre risos, disse Chico Buarque. Grupo de voo. O que movia aquele grupo de pessoas a acreditar naquela Rota dos Ventos, aquele símbolo, né, da Varg? O que havia de mágico naquele ícaro colado à lapela? Parecia uma seita e os seguidores tinham um quê de lavagem cerebral na sua crença. Qual seria o segredo para fazer milhares de funcionários, parentes, amigos e toda a população do Brasil e muitas pessoas mundo afora seus fãs incondicionais? O fato de conhecer você e tantos outros tripulantes, inclusive uma de minhas assistentes, Luzia, que foi funcionária da Varg por muitos anos e casou-se com o chefe de equipe de Souza, mostrava-me claramente um sentimento em termos empresariais, o pertencimento a uma família, a família Varg. E nós, por estarmos ligados emocionalmente a essas pessoas e termos acompanhado a trajetória da Varg, embora não tripulantes,
Sentíamos-nos como integrantes dessa grande família, a qual prestigiávamos na hora de escolher por qual companhia viajar. Eu sempre dei preferência a voar com vocês, pelo prazer que era viajar com a Varg. Depoimento do Dr. Ivo Pitangui. Na última vez que entrei em um avião, pensei, puxa, que saudades da Varg. Por que me lembrei do tratamento das comissárias, do jeito que era feito o embarque, e pensar que hoje avião parece ônibus. Ônibus de subúrbio. Eu não sei se as pessoas estão perdendo a sofisticação ou a vida está perdendo a magia. Quando você faz um trabalho, tem a ideia de comover. Como eu acho que era a ideia da Varg de atender bem. Era mais do que fazer um trabalho. Era fazer o trabalho com entrega total. O cara tinha o barato de ser comissário, de ser piloto, de estar bonito, daquilo ser confortável. O talher era legal, o prato era legal, a comida era legal. Talvez a palavra seja cuidado. Eu acho que é cuidar no sentido de ser generoso com o outro. Depoimento de Nilton Mesquita, artista plástico que fez as obras de arte das salas VIPs, além da reforma e pinturas artísticas em painéis da loja da Varg em Nova York. O grupo de voo tinha uma característica ímpar no que concerne ao quadro funcional de empresas. Era composto por pessoas oriundas de diversas partes do país e do mundo, com diferentes graus de instrução, educação, comportamento e cultura. Que tipo de instrumento era usado pela administração para congregar e transformar um grupo que se mesclava até em diferentes raças em algo tão coeso no que diz respeito ao objetivo a ser alcançado, que era basicamente atender ao passageiro de forma a conquistá-lo, transformando-o em cliente fidelizado. Podemos tecer várias hipóteses. O comprometimento do primeiro funcionário registrado da empresa, Rubem Berta, e sua obstinação em buscar sempre a perfeição em atendimento e segurança foram fundamentos dessa religião varguiana. Obviamente, não posso deixar de citar que a origem germânica disciplinadora norteou os parâmetros a serem atingidos. Daí o motivo da Varg selecionar, de forma mais sistemática, pessoas oriundas do Rio Grande do Sul, visto que o número de colônias alemãs era superior aos demais estados. E não era a única a fazê-lo, pois a Panam, dentre outras, também buscava naquelas paragens pessoal para compor o quadro de voo para atender à demanda do idioma português. Dessa forma, a empresa Varg conseguiu vantagens adicionais, como era o caso do idioma alemão, amplamente falado pelos tripulantes, além da aparência física europeia, com altura maior do que a média nacional, que atendia à questão estética. Outro fato que deve ser mencionado como importante foi a visão que Berta teve ao conceber a fundação que servia de suporte às necessidades dos empregados da empresa. Não bastasse esse respaldo dado aos funcionários, os salários eram atrativos e as vantagens oferecidas muito convidativas. Mas o que de fato deu à Varig o status de melhor companhia aérea da América Latina e uma das melhores do mundo foi, sem dúvida, a formação de seus tripulantes, tanto na Escola de Formação de Comissários como na EVA-Air, Escola Varig de Aeronáutica, formadora dos pilotos, criada em 1952, ano que eu nasci. Se tornou referência mundial em formação e treinamento de pilotos comerciais e mecânicos de aviação. Ambas pertencentes por muitos anos à diretoria de ensino capitaneada pelo comandante Schettini. A escola de comissários era dirigida com rigor por Dona Alice Dita Klaus, gaúcha de origem germânica, que mantinha sob controle absoluto a formação dos comissários. Com postura impecável, cabelos sempre muito bem penteados, maquiado de forma discreta, roupas elegantes e sóbrias, poucos adornos, educação irretocável, falando vários idiomas, andar encaixado, voz marcante num sorriso pontual, seu olhar arguto denunciava aceitação ou desagrado com clareza. Não permitia que os alunos cumprimentassem alguém, principalmente a ela, usando a expressão jovial oi.
para a qual respondia de imediato: o que a senhorita disse serve para parar carro de boi, jamais como demonstração de educação. Eita gaúcha de cascos afiados. Mas compreendíamos que essa exigência tinha a ver com o distanciamento educado que deveríamos manter em relação aos passageiros, independentemente de faixa etária, cargos ocupados ou seu grau de importância, superiores hierárquicos ou colegas. Foi assim que ela incutiu em todos que frequentavam a escolinha durante sua administração valores, princípios e reverência no trato com as pessoas. Percebíamos também sua natureza materna e suave quando precisávamos de colo por problemas pessoais e saudade dos familiares e amigos que havíamos deixado em nossas cidades. Ela sabia guardar segredos, assim mantendo nossa confiança irrestrita em sua figura ímpar. Sua rigidez desfazia-se em sorriso discreto quando percebia seus ensinamentos sendo colocados em prática. Todos, sem exceção, na empresa, a admiravam profundamente pelo trabalho desenvolvido e o que resultava em favor dos clientes. Afinal, ela havia sido escolhida para tal função justamente por personificar aquilo que a empresa desejava: identidade formal e solista. Sua discrição em relação à sua vida pessoal era mantida de forma reservada, demonstrando claramente a todos nós que não deveríamos misturar vida pessoal com profissional. Ela só conseguia distrair com os alunos após o término de cada curso. Eventualmente, a encontrava em voos especiais do Colégio Deliberante. Em um deles, ao servi-la, perguntei o que gostaria de beber. Whisky on the rocks, foi sua resposta. Tirei da bandeja, forrada com guardanapo de linho, uma miniatura de chivas. Ela virou levemente a sua cabeça, procurando meu olhar, e disparou. A senhorita pretende deixar só essa garrafinha que não dá para nada? Mas não mesmo, deixe mais uma que preciso relaxar. Ela era brilhante e riu gostosamente. Com essa brincadeira, mostrou que agora eu pertencia ao mesmo grupo que ela. Acabara de descobrir o outro lado de Alice. Ela tinha ingressado na companhia em agosto de 1954 para voar no Super Constellation e rapidamente foi percebida pelo presidente da empresa quando desenvolveu um manual de voo graças à sua formação em biblioteconomia. Logo foi convidada por Berta para fazer os manuais da Varig com a ajuda de secretária e desenhista em uma sala especial. Berta sabia reconhecer talentos e a enviou para cursos de hotelaria e de aviação na Suíça. Em seu retorno, foi convidada a fiscalizar os hotéis da Varig. Em 1967, foi convocada pelo novo presidente Éric de Carvalho para reorganizar a Escola de Formação de Comissários, onde permaneceu até a sua aposentadoria em 1989. Após ler o regulamento da empresa, provar que tinha concluído o ginásio e ter sido selecionada na primeira fase, na junta de pré-seleção, que é a entrevista com o chefe dos comissários de voo, onde eram observados os itens relativos à aparência pessoal, a altura mínima de 1,60 m compatível com o peso, pele saudável, belo sorriso e desenvoltura, em Porto Alegre, fui encaminhada para a área responsável pelos exames psicotécnicos e depois para o serviço médico para exames completos relativos à audiometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, ginecologia, odontologia, radiografia de tórax, otorrinolaringologia, etc. A partir daí, considerada apta a iniciar o curso no Rio de Janeiro, recebi a passagem que me levaria à cidade maravilhosa. A gente continua amanhã. Fique bem, fique em